Queridas amigas, queridos amigos, boa noite para todos, sejam muito bem-vindos. Estamos iniciando aqui um novo estudo hoje. Vamos tentar estudar mensagens, da coleção de Emmanuel, coleção Fonte Viva, que apresenta-nos 6 livros, bastante interessantes de estudos do Evangelho. Então é uma alegria poder compartilhar aqui com vocês desses estudos e rogamos a Jesus, o nosso Mestre, que nos abençoe, que nos envolva em sua paz, que abençoe esse novo projeto de estudos. Nosso boa noite aqui para as amigas que estão chegando pelo Instagram, a Silvia Batistella, a Clara Regina, Eideia, nossa amiga, Jorge Miller, boa noite, que assim seja. Os amigos e amigas que estão conectando aqui pela página do Facebook, Espiritismo Brasil, Chico Xavier, a Graça Barbosa, Terezinha Medeiros, Silvia Morige, a Sandra Paulino, Regina Cifuentes Matias, Edna Markovics, Matilde Porto, de Franco da Rocha, a Deise Florencio, nossa amiga da Pensilvânia, boa noite, a Ideia, a Beth Oliveira aqui no Insta também, a Terezinha Medeiros desejando um bom estudo a todos, a nossa querida amiga Loiva Carnop, lá do Rio Grande do Sul, Centro Espírita Farol de Luz, boa noite, a Dair Alves, Neide Antunes, Ercília Machado, quem mais aqui? Boa noite, Maria Leone, Helena Neves, Maria Boneberg, Ercília Machado, Helena Maria, Carmen Albertoni, quem mais aqui conosco? Elizabeth Fonseca, Vera Lúcia, Mari Cleide, Claudinéia Ferreira, Zenaide de Assis Alexandre, Fátima Marcaça Baldo e tantas amigas e amigos que estão conectando aqui, meu irmão Sampaio, psicanalista também chegando, a Cleusa, nossa amiga aqui também, Cleusa Bueno, quem mais? Muito legal, viu, pessoal? Fico muito feliz com a presença de todos vocês. Então, repetindo, estamos iniciando hoje um novo estudo, da coleção Fonte Viva de Emmanuel. O Emmanuel, que é para nós o grande professor do Evangelho, vai nos trazer aqui muitos aprofundamentos sobre um estudo do Evangelho. Essa coleção do Emmanuel, pessoal, é composta por 6 livros. Oi, Rose, boa noite. 6 livros: Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz, Fonte Viva, Palavras de Vida Eterna, Ceifa de Luz. Então a proposta que eu trago é para que a gente estude mensagens de forma aleatória, não na sequência e não um livro de cada vez. Nós vamos trazer aqui cada semana uma mensagem de um desses 6 livros. Inclusive, deixo aberto para vocês também a possibilidade de algum de vocês que quiser sugerir alguma mensagem, que tem alguma dúvida, que já leu e ficou alguma dúvida ou achou a mensagem muito interessante, a gente tenta, dentro do possível, agendar para alguma próxima oportunidade, tá bom? Então, hoje nós vamos começar, a Rita Braga também, boa noite, Rita. Vamos começar pelo livro Palavras de Vida Eterna. Escolhi a lição 7 para a gente iniciar, que é um tema bem sugestivo para todos nós, melhorar para progredir, Hoje, dia 17 de maio de 2023. Esse estudo, então, será realizado, com as bênçãos de Deus e de Jesus, todas as quartas-feiras, às 20 horas, pela página Espiritismo Brasil Chico Xavier do Face. Retransmito na minha página também do Face, Paulo Eduardo Sampaio, e também no meu Instagram, paulo_Sampaio. E os vídeos ficarão disponíveis também em meu canal no YouTube, Paulo Eduardo Sampaio. Basta pesquisar pelo meu nome e se inscrevam. Depois, se quiserem buscar os vídeos em outros dias, ficarão lá também disponibilizados. Eu quero então rogar primeiramente a Jesus, o Mestre,
aos bons espíritos amigos que nos ajudem, que nos amparem em mais essa proposta de estudo, de trabalho, que nós todos possamos ser amparados, inspirados pelo alto e que a gente tenha a boa vontade, a persistência, a dedicação em prosseguir com esses estudos até o máximo, né, que conseguimos, pois que são várias mensagens que encontraremos nesses 6 livros da coleção. Que Jesus, o Mestre, nos abençoe a todos e nos inspire e nos envolva em sua santa paz, que assim seja. Então nós vamos iniciando. A nossa amiga Elisa aqui também, a Liz Magione, a Elisa Pagotto, a Silene Rodrigues aqui no Insta, muito boa noite. E todos os amigos e amigas que foram conectando aqui pelo Facebook, Espiritismo Brasil, Chico Xavier, o meu abraço fraterno, minha alegria de recebê-los todos aqui. Vamos então iniciando, né, essa lição 7, né, para aqueles que chegaram agora, lição 7, Melhorar para Progredir, do livro Palavras de Vida Eterna. Sempre, pessoal, eu não sei se vocês todos, né, já tomaram contato com esses livros de Emmanuel, mas ele sempre começa cada mensagem colocando um versículo do Evangelho, um versículo de uma carta, né, de Paulo, de alguma epístola, e ele então desenvolve o seu comentário a partir desta citação bem curtinha, né, de uma frase, de um comentário apenas, de um versículo, tá bom? E aqui nessa mensagem, Emmanuel vai comentar sobre um versículo que está em Mateus, capítulo 25, versículo 15, que diz assim: E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. Assim seja, Elisa, bem-vinda. O Vicente Cobal aqui também conosco, boa noite. Então, pessoal, dá para perceber que Emmanuel vai comentar sobre uma fala de Jesus, né, que está na parábola dos talentos. É um recorte da parábola dos talentos. Relembrando rapidamente a parábola, para a gente prosseguir com o nosso comentário, né, Jesus conta que um senhor, né, de grandes propriedades iria fazer uma grande viagem e ele deixa então seus bens. Oi, Neuza, boa noite, que bom aqui conosco também. Então esse senhor deixa seus bens com alguns servos. Ele deixa então 5 talentos para um, 2 para um outro e 1 talento para um terceiro. Faz a sua viagem. Quando ele volta, né, ele chama os servos para que prestassem contas a ele do que fizeram com os talentos que ele havia lhes confiado. E então, quando ele volta, aquele que recebeu 5 diz a ele que multiplicou os talentos e lhe devolve 10, ele fica feliz. Aquele outro que recebeu 2 também diz que multiplicou os talentos e lhe devolve 4. Aquele senhor também fica muito feliz. Mas aquele último servo que havia recebido 1 talento apenas, diz a ele que lhe devolvia aquele talento. Com medo, ele enterrou o talento, porque sabia que aquele senhor era rigoroso. E então o Senhor diz a ele: servo mau e preguiçoso, ao menos deveria ter colocado o meu dinheiro para render juros, né? Então, essa parábola nos mostra, né, relembrando rapidamente a parábola, o que Emmanuel vai destacar aqui nessa mensagem, pessoal, é essa frase, né? E a um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo sua capacidade. Então, o ponto forte da mensagem, pessoal, é essa frase, a cada um segundo sua capacidade. Para a gente perceber que Jesus quis nos ensinar que aquele senhor não confiou 5 para um servo, porque preferia aquele servo, tinha mais consideração com ele, porque favoreceu aquele servo. Não é essa a ideia. Jesus quer deixar claro que aquele senhor confiou os seus talentos de acordo com a capacidade que cada um tinha para administrar os talentos, certo? Então é no sentido de que quando a gente vê alguém, por exemplo, aqui na Terra, né, um missionário realizando
uma tarefa bela que a gente gostaria também de poder realizar, como Chico, Divaldo Franco, tantos outros missionários aí, né? A gente precisa entender que eles foram investidos de uma capacidade, de um compromisso, de uma missão, porque fizeram por merecer, têm capacidade para lidar com isso, né? Então é isso que nós vamos buscar entender aqui nessa mensagem. E Emmanuel começa então dizendo: melhorar para progredir, eis a senha da evolução. Olha que interessante, senha da evolução, quer dizer, para evoluir, qual que é a senha? Melhorar, lógico, né? A gente precisa se melhorar para avançar espiritualmente. E esse melhorar está incluído aí trabalhar nossas imperfeições, né? Ficar focado nas nossas imperfeições para transformá-las em virtudes, né? E conquistando virtudes a cada tempo, né? Que for possível. E aí eu me lembrei, meus amigos, da questão 114 do Livro dos Espíritos, quando Kardec perguntou: os espíritos são bons ou maus por natureza, ou são eles mesmos que se melhoram? Vejam bem, Kardec queria saber, será que Deus criou espíritos com tendência para o mal, com tendência para o bem, ou todos eles que vão se melhorando por seus esforços próprios, né? E eles disseram: são os próprios espíritos que se melhoram e, melhorando-se, passam de uma ordem inferior para outra mais elevada. Fica muito claro aqui, né, que a evolução é de cada um de nós. Cada um de nós precisa conquistar a evolução própria. Ninguém vai fazer por nós, né? Por exemplo, a mãe que ama tanto seu filho, por mais que a mãe ame o filho, ela não evolui por ele, né? A mãe pode sim dar-lhe e deve, né, dar-lhe bons exemplos da sua conduta, dos seus ensinos, mas se o filho não quiser colocar em prática, é um problema que cabe a ele, né? Então, para a gente ter uma ideia que a evolução é algo pessoal, né? Ninguém faz por nós. E lembrando que Kardec já disse: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más tendências. Então, ou seja, aqueles de nós que estiverem mais focados, querer evoluir mais rápido, vamos estar atentos, né, para a cada dia de nossa existência aqui na Terra, tentarmos melhorar, né, tentarmos evoluir um pouquinho mais, deixarmos os hábitos ruins para trás e ir buscando virtudes, né? Então vamos ver aqui se tem algum comentário antes que a gente vá à frente. Eu vou aqui interagindo com vocês, tá? Se tiverem alguma pergunta, algum comentário, a gente vai trocando ideias aqui. Para não ficar uma coisa muito cansativa, né? Só aqui comentando em sequência. Olha, muito boa noite para todos. Aqui eu vejo quantas amigas e amigos aqui na página do Facebook. Uma alegria, viu, tê-los todos aqui para estudarmos juntos. A Ruth, né, dizendo, a Ruth Diogo dizendo, lembrando a parábola dos talentos, que foi isso mesmo, né? Ela registrou lá atrás, já tinha no que nós comentamos, é isso mesmo. Quem mais aqui deixou algum comentário? A Gessiane Araújo desejando um ótimo estudo para todos nós, né? Muitos votos aqui de boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Nossa amiga Lúbia Faleiros aqui conosco também. Tantos amigos e amigas juntos aqui. Que alegria, viu? Vamos ver se tem algum comentário mais ou alguma pergunta antes que a gente prossiga então. Vamos então avançando, depois se surgir alguma dúvida aí, algum comentário, vocês vão registrando. Aí, pessoal, na sequência, quem está com o livro aí, né, se quiserem, porque sempre eu vou divulgar antes qual é a lição, se vocês quiserem acompanhar com o livro, eu vou ler na íntegra a mensagem e a gente vai comentando cada frase aí que Emmanuel registra, tá bom? Aí ele diz assim: passa o rio. Meu irmão então registrou aqui: melhorar pode-se dizer em trocadilho, melhor orar. Olha que legal que ele pôs aqui, né? Melhorar, dá para a gente entender como melhor orar, né? Porque orando
é um caminho aí para buscar a melhora, né, o progresso. Muito bom, gostei, viu, meu irmão? Então Emmanuel diz assim: passa o rio dos dons divinos em todos os continentes da vida. Contudo, cada ser lhe recolhe as águas segundo o recipiente de que se faz portador. Olha que bela frase registra Emmanuel, pessoal. O Emmanuel gosta muito das metáforas, né? De comparar as coisas com exemplos práticos para a nossa vida. Então aqui Emmanuel está comparando os dons divinos, né? Tudo aquilo que nós recebemos de Deus, recebemos do alto, todas as bênçãos, todos os talentos, todas as investidas em nós para que a gente possa produzir algo de bom na terra, esses dons de Deus, Emmanuel está comparando com um rio. Olha que legal. Por quê? Porque o rio percorre todos os continentes, como Emmanuel está dizendo, por toda parte nós vamos encontrar os rios, né? Levando a bênção da água por toda parte, tudo aquilo de bom que a água conduz, né? Propiciando condições de vida. Então Emmanuel compara os dons divinos com um rio que está por toda parte, em todos os continentes. Assim também os dons divinos estão em toda a terra, estão sendo derramados do alto sobre todos nós. Mas aí o benfeitor diz aqui: contudo, cada ser lhe recolhe as águas segundo o recipiente. Vejam bem, o que ele quer dizer com isso, né? Depende de cada um de nós o quanto nós queremos receber dos dons divinos. Porque vejam, existem pessoas na Terra que nem despertaram ainda para o estudo do Evangelho, para tentar viver de uma forma cristã, de uma forma, né, amorosa, fraterna. Tem muitas pessoas que estão mais para gozar a vida intensamente, não se preocupam com o amanhã, não se percebem como um espírito, não se veem, né, como um ser espiritual imortal, consideram apenas o corpo. Então muitas pessoas não estão preocupadas, né, com os dons divinos, com realizações mais transcendentes. Tem muitos que não ligam para isso, né? Por isso que Emmanuel diz que cada um de nós vai buscar, como se a gente fosse no rio. Vejam bem, olha o exemplo. A gente vai recolher água do rio, né, para nós. Então algumas pessoas vão levar um recipiente mínimo. O que significa isso? Não tem interesse, não estão preocupadas com os dons divinos. Então imaginemos que uma pessoa levaria uma xícara, outro um copo, outro uma jarra, outro um balde e outro leva um recipiente enorme. O que quer dizer isso? Qual é o nosso interesse em receber os dons do alto? Quanto que nós nos esforçamos para ser um instrumento de Deus na terra? Quanto que nós já estamos dispostos a vencer imperfeições para nos melhorarmos, né? E servirmos nas mãos de Deus como um instrumento do bem na terra? Então depende desse interesse, desse merecimento, dessa nossa vontade de fazer algo de bom. Então é isso que Emmanuel está dizendo. Qual o recipiente que a gente leva para buscar a água do rio? Em outras palavras, qual o recipiente que a gente leva para buscar os dons divinos? Quanto que a gente já merece que Deus invista em nós, né? Nos abençoe para um trabalho no bem? Então isso depende do nosso interesse, do nosso esforço e, enfim, da nossa capacidade. Porque a hora que a gente se esforça, se dedica, a gente deseja ser alguém melhor, a gente se aprimora, a gente desenvolve uma capacidade para fazer algo de bom, mesmo que seja no âmbito do lar, né? Dando bons exemplos, perdoando, tolerando, sendo fraterno. Então é isso que Emmanuel diz: os dons divinos são derramados por todos, né? Para todos, indistintamente. Não tem favorecimento. É como se Deus oferecesse as suas bênçãos, Deus oferece as suas bênçãos para todos nós. E cada um vai buscar dessas bênçãos de acordo com o que queira, né? Com o que se esforce para receber.
Meu irmão disse aqui, como saber a hora de começar nossa missão? Basta começar ou somos avisados pela espiritualidade? Olha que legal a pergunta que ele faz, bem profunda. Porque todos nós temos uma missão, né? Maior, menor, no âmbito do lar, que seja a nossa própria transformação moral, tudo isso são missões, né? São tarefas a desempenhar. Então, essa hora, não dá para a gente dizer qual é a hora. Porque veja, né, meu irmão e a todos, o chamado do alto está constantemente oferecido a todos nós. É um livro que a gente lê, é uma palestra que a gente assiste, é uma pessoa que nos diz algo que nos chama a atenção. O convite do alto vem por maneiras mais diversas. E não vem de forma escancarada, né? Vem veladamente, vem sutilmente. A gente precisa sentir-se tocado. A hora que toca o nosso coração e a gente fala, eu desejo fazer algo, eu desejo viver de forma diferente, eu desejo aproveitar a minha existência. Ali aconteceu o momento da cair a ficha, né? O despertar de consciência, que é tão importante. A Clara Regina dizendo aqui, qual recipiente poderia falar nosso merecimento? Isso, esse recipiente maior vai ser, né, Clara? Quanto mais nós merecemos, quanto mais nós nos habilitamos para uma tarefa, porque veja, Clara, para a gente merecer, a gente precisa esforçar, né? A gente precisa se dedicar a uma tarefa, a uma busca. A gente precisa, por exemplo, estudar, né? A doutrina espírita é um exemplo. É tão vasta a literatura espírita. Quanto que a gente se esforça para conhecer a doutrina, para compartilhá-la, né? Para colocar em prática na nossa vida. Tudo isso é busca, é esforço, né? E trabalho no bem. Então, se a gente merece, o nosso recipiente será maior. Aí, Emmanuel continua dizendo, não ouvides, quer dizer, não esqueças, né, que os talentos de Deus são iguais para todos, competindo a nós outros a solução do problema alusivo à capacidade de recebê-los, né? Ele volta a repetir isso, depende da capacidade de cada um de nós de querer. Quanto que nós queremos ser um bom, né, um bom cristão, um bom espírita, um bom evangélico, um bom católico, qualquer religião. Queremos ser um trabalhador do Cristo na terra, seja dentro do lar, seja no ambiente de trabalho, em qualquer lugar. Porque Deus não privilegia ninguém. Por isso que Jesus disse uma frase que muitos confundem, né? Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Vejam bem, essa frase pode dar uma ideia errada. Porque quem são os escolhidos? Parece que Deus vai privilegiar alguns de seus filhos. Deus vai escolher de que forma? Né? Parece que Ele escolhe ao seu querer. Mas vejam bem, todos somos chamados, muitos são chamados. Agora, quem é escolhido é quem se faz merecedor, como a Clara colocou aqui no Insta. Quem se faz merecedor pelos seus esforços, pelo seu interesse, pela sua dedicação em se aprimorar para o trabalho. Aí tem uma questão, pessoal, no Livro dos Espíritos também, que é a 124. Kardec perguntou para os espíritos e eles disseram que há espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem. Vejam só a diferença. Na nossa longa jornada evolutiva, através das múltiplas reencarnações, alguns espíritos avançam mais rápido, certo? Nem todos nós seguimos no mesmo passo na jornada evolutiva, porque alguns de nós ficamos andando em círculo, a gente poderia dizer assim. A gente erra demais e a gente volta para a reencarnação para expiar os erros do passado. Isso é como se a gente estivesse estacionário, né? É como se a gente não estivesse avançando, porque a gente volta para quitar as dívidas, comete novas dívidas, volta de novo, a gente não está avançando muito rápido. Enquanto isso, tem espíritos que não se deixam envolver tanto pelo mal. Lógico, é minoria, mas tem. Aqueles que avançam, fazem escolhas melhores, caminham mais rápido,
seguem sempre para novas oportunidades de crescimento espiritual. E eles dizem para nós que Jesus foi um desses espíritos, né, que avançou em linha reta. Jesus, lembrando, meus amigos, foi como nós, fez todo esse trajeto evolutivo, passou por mundos como a Terra, mundos difíceis, né? Ele fez a sua jornada evolutiva também até se tornar um Cristo. Por isso que ele nos ensina tanto, né, com seus exemplos. Então, para ficar claro que depende de cada um de nós fazermos boas escolhas, né? Por exemplo, quantos de nós não queremos ser como um Chico Xavier, por exemplo? A gente olhava o Chico, toda aquela capacidade mediúnica, todo aquele potencial de missionário, né? Que todos admiravam, a gente gostaria de ser como ele, mas a gente se esquece de quanto ele já havia preparado antes da encarnação que veio para realizar tudo aquilo que realizou. Em encarnações passadas, aquele espírito já estava se aprimorando, se dedicando a tarefas dignas junto do Cristo, enquanto nós outros provavelmente estávamos nos perdendo nos vícios, nos excessos, nos prazeres do mundo. E quando a gente vê esse espírito vir realizar essa missão sublime entre nós, né, como realizou, a gente admira. Então o que eu quero chegar à conclusão é que a gente precisa perceber que depende de nosso esforço. Será que nós estamos nos preparando para realizar algo de bom, mesmo que não seja dessa vez, que nessa reencarnação sirva para dar o primeiro passo, o suporte para uma transformação? Quando a gente vê, por exemplo, um pianista, né, executando aquelas belas sinfonias, nós esquecemos que aquele pianista se dedicou, às vezes, anos, décadas, diariamente estudando, praticando 8 horas por dia. Quanto que a gente se esforça, né? Para ficar muito claro isso. Então, é a lição que está ficando para nós. Depende da nossa capacidade, depende do nosso interesse, depende do nosso esforço. Todos somos chamados, mas poucos ainda são escolhidos. O meu irmão colocando aqui, sua missão como orador é simplesmente admirável, parabéns. Não, obrigado, Júlio, não chego a ter missão de orador, eu estou tentando aqui, né? Meu irmão que é muito generoso, porque tenho certeza que não tenho habilidades, né, para um orador, mas assim, eu estou tentando, né? É isso que eu quero dar o exemplo. Eu estou tentando me esforçar para realizar algo, né? Então, como eu sou reencarnacionista, né? Eu acredito assim, dessa vez eu estou me preparando, quem sabe numa próxima reencarnação eu possa vir, né, como um orador aí realizando uma tarefa, né, nesse sentido. Por enquanto estamos aí tentando, estamos aí treinando, né? É um treino, mas já é um começo. Obrigado pela sua gentileza, Júlio, você que é muito generoso. Vamos ver aqui no Face se tem mais algum comentário aí, pessoal. Meus amigos, eu digo novamente, me perdoem, tá? Porque são várias mensagens, eu às vezes vou pular alguma fala de vocês, se não conseguir perceber todas. Ah, Rita, obrigado, Rita, mas é bondade de vocês. Vamos ver aqui o que eu consigo buscar de algumas mensagens aqui que deixaram. A Loiva dizendo, dá até para fazer uma analogia com a parábola do semeador, essa segunda frase de Emmanuel sobre os recipientes. Legal, Loiva, muito bom mesmo, né? Porque lembrando a parábola do semeador, né? Como diz a nossa amiga Loiva, o semeador saiu a semear, né? E foi lançando sementes, né? Umas caíram à beira do caminho, outras caíram no meio de espinhos, outra caiu em meio a pedregulhos, e essas sementes não deram, né? Não germinaram tão bem. Mas aquela última que caiu em terra boa rendeu frutos, né? Então, uma boa comparação da Loiva com essa questão dos recipientes que Emmanuel falou, né? Para a gente perceber o quê? Na parábola do semeador, nós somos aquele solo. Qual solo que nós temos sido, né? Nosso solo tem espinhos, tem pedregulhos, ou é um solo à beira do caminho que a semente cai e não nasce, né? Ou nós já temos um solo preparado, com terra boa, para que essa semente germine. Muito bom, viu, Loiva? Obrigado aí pela tua contribuição.
Obrigado, Rita, que isso. Vamos ver se tem mais algum comentário aqui. A Marli Pereira dizendo, quanto maior o nosso aperfeiçoamento, maior quantidade de bênçãos. Muito bom, Marli, é isso, né? Quanto mais nos aperfeiçoamos, mais nos habilitamos a receber as bênçãos, né? Tudo aquilo que Deus oferece aos filhos que estão dispostos ao trabalho. A Edna dizendo, as oportunidades de renovação e trabalho batem à nossa porta todos os dias. Exatamente, Edna. Todos os dias somos chamados para o trabalho, que a gente possa ter olhos de ver, né? A Helena Maria, acho que somos trabalhadores da última hora. É justamente, tem a mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Um capítulo que diz, os trabalhadores da última hora. Somos nós, esses que estamos, já erramos tanto, né? Quem sabe agora a gente desperta para um trabalho aí com Jesus, né? A Loiva, quando o discípulo está pronto, o trabalho aparece. Isso, é uma fala de André Luiz no livro Nosso Lar. Muito bom, Loiva. Quando a gente está pronto, o trabalho aparece com certeza. A Cleusa dizendo, porque quando vou ao centro tenho muito sono e muito difícil ficar acordada. Por que isso acontece? Então, Cleusa, a gente não pode dar uma resposta única, dizer é isso, né? Pode ser algumas coisas diferentes, pode ser um cansaço físico, pode ser uma falta de costume, que eu sei que não é, porque você vai sempre ao centro, mas pode, infelizmente, também ser, às vezes, a ação de espíritos que não queiram que você aproveite bem daquilo que está sendo falado no centro. Então, precisa um treino, né, Cleusa? Se esforce para perceber, né, primeiro, se não é um esgotamento físico, descarta outras possibilidades. E aí você tenta, ao possível, né, se movimente, levante se preciso for, faça um esforço para não deixar o sono tomar conta. Porque pode até ser, né? A gente sabe que nós estamos num planeta atrasado, e aí, pessoal, aproveitando o gancho da Cleusa que ela perguntou, existem muitos irmãos nossos, né, que ainda persistem no mal, que a hora que eles percebem que nós fazemos um movimento para buscar a luz, né, que queremos fazer algo de bom, como ir ao centro, participar de um estudo, eles querem nos tirar desse caminho, querem nos atrapalhar. Então, às vezes, nos induzem ao sono, até isso. Então, a gente precisa ficar alerta com isso, ficar atentos com isso, né? Meu irmão colocando, porque quando tentamos fazer nosso melhor, sempre surgem empecilhos? Seria o labor e burilamento moral na alma? É isso. Então, é um pouco de complemento do que a Cleusa disse. Quando a gente tenta fazer algo de bom, veja bem, Júlio e todos, pessoal, isso é muito sério para a gente pensar. Enquanto nós não temos nenhum interesse pelas coisas do alto, enquanto nós não despertamos para nos tornarmos alguém melhor, evangelizado, a sombra, aqueles irmãos que estão na sombra, não se ocupam conosco. Nós não estamos causando nenhum problema para eles. A partir do momento em que a gente desperta que é preciso fazer um movimento no bem, é preciso despertar do torpor do sono da alma, a gente vai provocar nesses irmãos o interesse, porque aí eles vão querer nos atrapalhar. Aí nós seremos visados por aqueles que não querem que a mensagem do Cristo se propague, né? Não querem a transformação de outros, porque querem que nós soframos junto deles. Então é muito sério isso, né? Então é preciso redobrar a atenção, vigiar e orar, como dizia Jesus, e esforcemos-nos, não desistamos do trabalho, prossigamos, não tenhamos medo, porque esses irmãos podem nos perturbar, mas o amor fala mais alto. Se o nosso interesse for esse verdadeiro, a gente consegue superar todas as dificuldades que surgem. Legal, Clara, muito bom. Nosso amigo Carlinho Palharini aqui também. Um abraço, Carlinho, bem-vindo. Deixa eu ver se tem mais algum comentário para a gente prosseguir. Pessoal, são vários comentários aqui, me perdoe se pular algum. Tem alguns pedidos de oração, a gente costuma fazer uma oração ao final, tá bom? Deixa eu ver aqui, acho que eu pulei. Às vezes passa tão rápido aqui que eu não percebo.
que é difícil para acompanhar aqui tudo, pessoal. Tem a Romilda dizendo, seu Paulo, deixa eu te perguntar, mesmo esses espíritos que têm dificuldade em sua evolução, vão evoluir algum dia, tipo uma pessoa que não tem entendimento? Isso é que é o belo da criação, Romilda. Todos, sem exceção, vão se tornar espíritos puros. Vamos nos tornar espíritos puros, sem exceção nenhuma. Né? Isso é o belo da criação divina. Não existe um filho de Deus que será condenado para um inferno eterno, que não chegará à condição de um espírito puro. Aqui tem também a Terezinha Medeiros dizendo, Paulo, parei de ir ao centro, assisto palestras, estudo em 2 grupos, tem algum problema em não ir ao centro? Olha, vou aproveitar o gancho da Terezinha para dizer uma coisa que eu entendo assim. A internet nessa época de pandemia foi uma bênção de Deus. Acompanhar à distância é muito bom, como aqui estamos fazendo, virtualmente. Mas, pessoal, precisamos ir à casa espírita. O ambiente da casa espírita, os espíritos amigos que nos envolvem com aquela vibração, isso não tem em outro lugar. Porque nossa casa pode ter evangelho no lar, mas não se compara com a força de um grupo de espíritos que nos acolhem na casa espírita. Então eu te diria, Terezinha, estude sim à distância, pela internet, os livros, mas continue indo à casa espírita, pessoal. A casa espírita nos ajuda a manter a harmonia psíquica, dá-nos o suporte, porque de que adianta estudar se a gente não estiver bem emocionalmente, né? Espiritualmente? Nós precisamos do ambiente da casa espírita. Então, muito boa sua pergunta, que serviu para a gente fazer esse alerta. Vamos ver se tem mais. Pessoal, me perdoe que eu não vou conseguir ler tudo aqui. Vamos ver o que dá para pegar. A Maria Graças Bino dizendo, na minha família só eu sou espírita, não faço evangelho no lar, mas fico sempre agradecendo em oração por todos os necessitados. Estou trabalhando no bem? Sim, a oração pelos necessitados também é caridade, viu, Maria Graças? Isso também é trabalho no bem. Então, você está realizando, mas não, por outro lado, não se acomode, não ache que basta. Eu penso assim, a gente sempre tem que fazer o máximo, né? Se você está fazendo o seu máximo, tá bom, mas procure perceber se você pode fazer algo mais, né? Não só sair para fazer trabalho externo, mas que você faça dentro do lar. Como Francisco de Assis diz, pregue o evangelho o tempo todo. Se for preciso, use palavras, ou seja, nossas ações, vivermos harmoniosamente, concedendo perdão, né? Respeitando o outro, tolerando. Vamos avançar um pouquinho aqui, meus amigos. Estou gostando muito da participação de todos, mas vamos voltar aqui para não perder o foco da mensagem, né? Emmanuel continua dizendo, não te percas desse modo, na lamentação indébita. Uma hora anulada na queixa é vasto patrimônio perdido no preparo da justa habilitação para a meta a alcançar. Olha que interessante esse trecho da mensagem. Quantos de nós que não reclamamos demais de tudo? A gente tenta fazer alguma coisa e a gente reclama porque uma coisinha não deu certo, o outro não deu certo. Nós reclamamos muito. E Emmanuel está dizendo que a reclamação é hora perdida, hora anulada, né? E entendamos uma coisa importante. Já vou ver seu comentário, Silvio. Vamos pensar uma coisa importante. Para algumas pessoas, às vezes, uma determinada coisa é motivo de reclamação, enquanto que para outros é motivo de agradecimento. Vou dar um exemplo. Existe uma historinha do vendedor de sapatos, não sei se todos vocês conhecem. Uma grande empresa que fabricava sapatos mandou 2 de seus consultores para a Índia, se não me engano, para fazer prospecção de mercado, para perceber se lá seria um bom lugar para exportar calçados. O primeiro desses consultores desce em determinada parte do país, lá da Índia, e logo ele manda um e-mail para a empresa dizendo, olha, cancelem a produção porque aqui ninguém usa sapatos. E o outro consultor desceu em outro trecho, em outra parte do país, né? E ele logo percebe a situação e manda um e-mail para a empresa. Tripliquem a produção, porque aqui ninguém usa sapatos.
esse exemplo é muito claro para a gente perceber como que muitos de nós focamos no ruim, naquilo que não é bom. Nós temos um olhar pessimista para as coisas. Nós vemos o mal e não vemos o bem. Como esses dois consultores. Um enxergou o lado ruim, ninguém usava sapato, não vão querer. O outro não, ninguém usa sapato. Olha quanto que nós podemos vender de sapatos aqui, a hora que eles se acostumarem com isso. Para a gente perceber que na nossa vida é assim. Quantos de nós, quantos não, todos nós temos oportunidade de crescimento espiritual todos os dias. Por exemplo, um momento, pessoal, de uma dor, de uma dificuldade, de um parente difícil, de uma escassez de recursos, são as vicissitudes da vida. É a nossa cruz que nós carregamos, né? Então, o que a gente costuma fazer? Reclamamos. A gente fica se lamentando de que a vida não está boa, de que a vida não é da forma como eu gostaria que fosse. E se nós tivéssemos esses olhos de ver que disse Jesus, nós não perderíamos tempo reclamando, porque são nessas oportunidades difíceis é que a gente cresce, que a gente se fortalece espiritualmente, porque nós sabemos que não existem injustiças. Se nós estamos atravessando momentos de dores que todos nós passamos de uma forma ou de outra, cada um com as suas experiências, que a gente saiba lidar com essas adversidades, que a gente tenha bom ânimo, que a gente tenha fé, que a gente tenha confiança em Deus, para que a gente supere isso. Todos os espíritos dizem que a nossa cruz, quando carregada com resignação, com bom ânimo, representa luz para o espírito. Vejam bem isso. A cruz carregada com coragem, com fé, com resignação, representa luz espiritual. A gente pode, através desses momentos dolorosos da vida, nos fortalecermos, criarmos resistência, crescermos espiritualmente. Então, por que lamentar de algo que vai ser um instrumento da nossa ascensão? É isso que é o foco que a gente deve ter, a visão do espírita consciente, que sabe que a vida não é apenas um mar de rosas. Não viemos aqui apenas para desfrutar de um mundo de belezas e de facilidades. Deixa-me ver aqui antes o comentário da Silvia Batistella, que ela disse: o estudo da doutrina é primordial. A partir do conhecimento, podemos iniciar nossa evolução. Dessa forma, fica mais leve nossa caminhada. Muito bom, Silvia. Com toda certeza, o estudo da doutrina faz toda a diferença. Pelo menos na minha vida fez muita. Eu que venho de berço católico, me dediquei sempre com muita seriedade à religião, sempre gostei muito, sempre frequentei, de forma fazendo o meu melhor na religião católica, mas quando encontrei a luz da doutrina espírita, realmente foi um divisor de águas na minha vida. Então a doutrina espírita nos prepara, nos facilita, condições de desempenharmos aquilo que nos propomos antes da reencarnação, no planejamento reencarnatório. E a Rose dizendo aqui: Paulo, ainda não frequento uma casa espírita, tenho crianças pequenas e fica meio complicado sair. Porém, tenho muita vontade de frequentar, então procuro estudar em casa. Posso me considerar espírita? Sim, Rose, o fato de se considerar espírita não está atrelado com a frequência à casa espírita, entendeu? O ser espírita é uma questão íntima. A hora que você concorda com os postulados da doutrina, a hora que você procura viver de acordo com o que a doutrina ensina, você se tornou espírita. Você é espírita pelas suas convicções, São as convicções que nos movem, que nos levam a escolher determinada crença. O que eu comentei de ir à casa espírita é porque tem os benefícios, Entendo a sua situação, vai chegar um momento que você possa desfrutar desses benefícios também, mas pode ficar tranquila que você é espírita se você sente, essa afinidade com esses postulados da doutrina, tá bom? Deixa-me ver aqui se tem mais alguma colocação.
Eu achei que ia sobrar tempo, mas eu estou vendo que 1 horinha nem sei se vai ser suficiente, né? A mensagem é bem interessante e vocês participando, que eu fico muito feliz. O que mais aqui? Vamos ver se tem algum comentário aqui no Face. Tem pedidos de oração, né? Que a gente faz ao final. A Leninha Ribeiro está dizendo aqui: gratidão por esse estudo, gostaria de saber como posso contribuir para que um filho se aproxime da doutrina espírita. Olha, Leninha, eu sei que a gente não impõe a convicção para ninguém, a crença não se impõe, né? Mas o seu exemplo pode falar bem alto, viu, Leninha? Se ele perceber que ele sabe que você é espírita e você se torna uma pessoa melhor, com práticas no bem, com exemplos, né, de uma transformação moral, eu acho que o seu exemplo vai arrastar mais do que muitas palavras. Então, ore por ele, né? Tente aproveitar as oportunidades de conversar, de sugerir, de oferecer um livro. Pessoal, um livro que nos cai à mão faz muita diferença. E eu digo que eu me tornei espírita por um irmão que colocou em minhas mãos o Livro dos Espíritos. A partir da hora que eu li o livro, eu disse: sou espírita. Então, um livro faz muita diferença, viu? Não percamos oportunidades. Tem muitos que dizem, né, esqueçamos livros por toda parte, né? Deixemos um livro onde outros possam ler. O livro desperta, né? Chama atenção para esse algo novo. A Edna dizendo que também veio da Igreja Católica, né? É isso aí, muitos de nós, né? A Loiva dizendo, né, penso que melhor seria seu exemplo, foi o que comentamos, é justamente isso, né? A Giovana Penteado dizendo, em alguns centros oferece evangelização de crianças, que é outro benefício, né? Então, citando até para nossa amiga, né, que deixou aqui o comentário do Insta, realmente, né, a hora que for possível levar as crianças, também elas são beneficiadas com a evangelização infantil, né? A Cloricido Karma aqui dizendo também gratidão pelo estudo, muito proveitoso, que bom, fico feliz. A Rosana Sardi, nossa amiga aqui. Vamos avançar mais um pouquinho, pessoal, precisamos concluir a mensagem aqui. Emmanuel continua dizendo, muitos suspiram por tarefas de amor. Vejam bem que interessante isso. Quantos de nós não queremos realizar uma tarefa de amor? Confiando-se, mas voltemos. Muitos suspiram por tarefas de amor, confiando-se à aversão e à discórdia, enquanto que muitos outros sonham servir à luz, sustentando-se nas trevas da ociosidade e da ignorância. Emmanuel tem hora que é duro conosco, mas nós precisamos, né? Porque ele está chamando nossa atenção para algo muito sério. Às vezes, meus amigos, nós já estamos querendo realizar uma tarefa de amor. Quantos de nós já não estamos despertando que é preciso fazer algo de bom? Nós já queremos viver em paz. Nós já queremos sermos úteis para o nosso semelhante. Mas ele vem nos chamar a atenção. Será que nós somos coerentes com as nossas aspirações? Será que aquilo que eu quero, eu estou agindo em consonância com o que eu quero? Porque às vezes a gente fala de amor, mas são só palavras. As nossas atitudes não são amorosas. Vocês estão entendendo? Nós não estamos dispostos, às vezes, a pagar o preço que exige para conquistar o amor verdadeiro. Por exemplo, quanto que a gente consegue renunciar? Vejam bem, renunciar é uma palavra sublime do Evangelho. Renunciar é quando você deixa de lado o seu interesse para o bem do outro. Será que nós já conseguimos fazer isso? Será que nós renunciamos aos nossos interesses para saber que o nosso ato pode ser bom para o outro? Quanto que nós já temos de paciência com a imperfeição do outro? Quando alguém chega agressivo, quando alguém nos ofende, quando alguém age de forma que nós não concordamos, quanto que nós temos de paciência e tolerância? Porque entendam, se nós queremos realizar uma tarefa do bem, uma tarefa de amor, nós precisamos mostrar essas qualidades.
Nós precisamos mostrar paciência, tolerância, compreensão. Para realizar um trabalho no bem, é preciso que a gente aprenda a amar, certo? Não adianta ser de aparência. Então é preciso um esforço, né? Dedicarmos-nos. Quando a gente lembra do Chico, falo sempre que é o grande exemplo para nós, quando a gente se lembra do Chico, que nos inspira, né? Chico foi referência para todos, até para aqueles de outras religiões, não só pelo que ele ensinou, nem só pelos fenômenos que ele realizou, mas principalmente pelo muito que ele amou. O Chico era uma pessoa amorosa. O Chico acolhia a todos, a humildade, a tolerância. O Chico esqueceu de si mesmo para doar sua vida para todos, né, que o buscavam. Então, nós precisamos compreender isso. Nós já estamos, meus amigos, como foi lembrado aqui, nós somos os trabalhadores da última hora. Nós já estamos sendo convidados a trilhar por esse caminho de renúncia, de sacrifício até, renunciando ao nosso orgulho, ao nosso egoísmo, trabalhando com mais amor, enxergando o nosso irmão em humanidade. Eu digo sempre, nós não devemos viver para nós mesmos. Não basta, não procuremos apenas a nossa satisfação, o nosso prazer, a nossa alegria. Enxerguemos o irmão ao nosso lado e percebamos o que nós podemos sermos úteis a eles, né? Deixa eu ver se tem mais algum comentário para a gente entrar aqui na parte final da mensagem, tá bom? Ver se não passa muito aí, dá 1 hora. O que mais aqui? A Gessiane Araújo dizendo aqui, Emmanuel era duro com Chico, imagine conosco. Tem umas... Parece que o Emmanuel dava umas duras lá no Chico, né? Fica até com dó do Chico. Disciplinador, pessoal. O Emmanuel sabe que nós precisamos muito disso. Lembrem o que ele pediu para o Chico no início da tarefa? Disciplina, disciplina, disciplina. Nós somos ainda indisciplinados, né? Então tem horas que ele é duro sim, que ele entra mais enérgico ali, para que a gente não se, né, deixe levar aí pela nossa certa negligência muitas vezes, né? Oi, Graciele Salles aqui também no Insta, boa noite. O João Franco está dizendo, eu renuncio ao orgulho sendo humilde e mesmo quando ofendido não me afasto, esqueço a ofensa e volto a visitar os familiares. Deus te abençoe, João, que o seu exemplo possa, né, envolver a outros, porque esse é o exemplo. A gente deve buscar isso, né? Não se agastar tanto com as pequenas ofensas, com as certas, né, coisas que nós recebemos de outros, né, que não aprenderam ainda a mensagem. Então tem uma fala muito bela que diz assim, eu conheço Jesus, às vezes o outro não conhece. Então que nós façamos a nossa parte, né? Vamos então aqui caminhando para o encerramento da mensagem. Emmanuel continua dizendo, a alegria e o fulgor dos cimos é as montanhas, né, o topo. A alegria e o fulgor dos cimos jazem abertos a todos aqueles que se disponham à jornada da ascensão. Olha que interessante o Emmanuel, outra metáfora. Ele está comparando aqui, né, a nossa evolução espiritual com a alegria de chegar no topo de uma montanha. Imaginem, né, aqueles alpinistas que quando chegam no topo da montanha, imagina a alegria, né, o êxtase que essa pessoa entra ao chegar no topo, porque ele olha aquela visão privilegiada, ele contempla ali uma parte grande da criação divina, ele tem aquele ar puro, aquela paisagem maravilhosa, então ele desfruta desses benefícios de alcançar o topo da montanha. Mas aí é o que Emmanuel pergunta, que ele coloca para a gente pensar. Quantos de nós estaríamos dispostos a fazer o esforço que fez o alpinista? Porque ele precisou vencer obstáculos, o cansaço, os riscos da subida. Então Emmanuel está comparando aqui a nossa ascensão espiritual, pessoal. Olha que interessante. Para a gente evoluir,
Quem de nós, vamos dar um exemplo, quem de nós não quer ao desencarnar seguir para a colônia de nosso lar, não é? Nós queremos. A colônia de nosso lar seria aqui o topo da montanha. Um exemplo, não é a colônia mais elevada, mas é uma colônia que nós sabemos que é maravilhosa. Quem não quer ao desencarnar ser acolhido em nosso lar? Aí a pergunta que vem, nós estamos fazendo por merecer? Quanto que nós nos esforçamos a cada dia para merecer essa bênção de uma colônia pacificada, que nos acolha, né, com todos aquelas benesses, aqueles benefícios. Quanto que nós já conseguimos nos esforçar, nos sacrificar, nós somos determinados para vencer as imperfeições, nos desapegarmos de tudo aquilo que é material, trabalharmos para conquistar virtudes, né? Aí Emmanuel continua dizendo, se te afeiçoas assim aos ideais de aprimoramento e progresso, não te afastes do trabalho que renova. Olha as dicas que ele vai dar agora. Não te afastes do trabalho que renova, do estudo que aperfeiçoa, do perdão que ilumina, do sacrifício que enobrece e da bondade que santifica. Olha só, o Emmanuel deu aqui, pessoal, as dicas para a evolução espiritual. Recomendações que ele deixa para nós. Meu irmão colocando aqui, existe um cerimonial espírita ou um estudo gradual espírita? Não tem, Júlio, uma sequência, né? Meu irmão lembrando aqui para a ordem, né, do estudo da doutrina, né? Não existe aí um ritual, uma regra, né? A gente sabe que as obras básicas são as prioritárias para a gente buscar primeiramente, né? Mas tem todo as obras complementares, né? Emmanuel, André Luiz, né? Através do Chico, Divaldo, Ivone Pereira, são tantas obras, né? Mas existe um trabalho, existe assim uma tentativa, né, das casas espíritas de realizar um estudo metódico, né? Tem agora, né, os ESD, né, o estudo sistematizado. Então, por isso que é bom a casa espírita, que oferece ali um certo roteiro, né, para se conhecer a doutrina. Existe ali um estudo já sequenciado, né, que a casa espírita oferece. Então, voltando aqui, Emmanuel, ele nos recomenda algumas coisas para a nossa evolução espiritual. Vejam bem, trabalho que renova. Os espíritos falam muito isso, pessoal, trabalho no sentido de ocupação útil, porque eles definem trabalho como toda ocupação útil. Ou seja, meus amigos, queremos evoluir, todos os dias ao acordar, possamos focar em algo. O que eu posso fazer hoje para ser útil a alguém, qualquer pessoa? Se você mora sozinho, um vizinho, alguém que você encontre na rua, não precisa grandes tarefas, né? Não precisa pensar em algo mais grandioso. Pequenos favores, um sorriso, um perdão, né? Ouvir alguém que está ali carregando, né, sentimentos ruins, que precisa desabafar. É quando você se coloca à disposição, faz uma prece a Deus e diga, meu Deus, que se alguém estiver precisando, que eu possa ser útil na vida de alguém, que eu possa fazer algo que contribua para o bem-estar de um semelhante. Às vezes as coisas mínimas, uma palavra bem colocada, né, um livro que você passa a alguém, uma conversa que você ouve a alguém, são coisas pequenas que a gente se propõe a ser útil no dia a dia. Estudo que aperfeiçoa, estudemos as coisas edificantes, como estamos estudando aqui a doutrina espírita, né? Aqui já é um interesse grande de todos nós que aqui estamos, porque estamos querendo conhecer dessa doutrina. O estudo é uma das asas, né, espirituais, simbólicas, é a inteligência, o conhecimento que nós estamos buscando. Olha o que Emmanuel coloca mais, perdão que ilumina. O perdão está entre os 5 itens que Emmanuel coloca para a nossa evolução. Quanto que é importante perdoarmos, pessoal. Nós estamos fazendo bem para nós mesmos quando nós perdoamos. Deixemos o ofensor nas mãos de Deus, que muitas vezes não passa de um instrumento da lei divina para quitar as nossas dívidas.
sacrifício que enobrece. Quando a gente começa a amar verdadeiramente, a gente aceita se sacrificar pelo outro, mesmo que custe um desgaste, um esforço maior para nós, a gente faz por amor ao outro, né? Tudo aquilo que é feito com sacrifício tem mais valor aos olhos de Deus. E bondade que santifica, né? Quando a gente consegue pensar assim, a minha felicidade é ver a felicidade do outro. Chegamos nesse ponto grandioso, né? De ser feliz a hora que fazemos o outro feliz. Isso é belo. E Emmanuel finaliza então a mensagem dizendo: lembra-te de que o Senhor nos concede tudo aquilo de que necessitamos para comungar-lhe a glória divina. Entretanto, não te esqueças de que as dádivas do Criador se fixam nos seres da criação, conforme a capacidade de cada um. Como a Loiva falou, se não me engano, quando o servidor está pronto, o serviço aparece. Fala de André Luiz no livro Nosso Lar. Então é muito importante, meus amigos, minhas amigas, para a gente refletir nessa mensagem de Emmanuel. Será que nós estamos nos empenhando para conquistar uma evolução? Essa existência, meus amigos, pode fazer toda a diferença na nossa jornada evolutiva, porque nós temos a bênção da doutrina espírita, como foi citado aqui pela Sílvia e por outros, né? Nós temos as luzes da doutrina espírita a abrir o caminho, a iluminar o nosso caminho. Aproveitemos esta encarnação, digo a vocês, porque com certeza, eu pelo menos, já errei muito em existências passadas, tenho a plena certeza disso. Pelas próprias situações que enfrento no dia a dia, nós sabemos que são reflexos do passado. Mas hoje podemos semear algo de melhor. Trabalhemos no bem, nos preparemos para ser um instrumento do alto aqui na Terra. Busquemos um recipiente maior, como disse Emmanuel, para recolher as águas do rio, ou seja, para recolher os dons divinos. Porque o serviço de Deus está por toda parte. Deus conta com todos nós. Aqueles que se preparam, Deus confia as tarefas. Muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Que a gente se habilite, que a gente se prepare, que a gente queira ser um instrumento da paz na terra. Nos estudemos, trabalhemos no bem, possamos ser útil, façamos a nossa reforma íntima, para que assim nós recolhamos as luzes divinas e possamos ser um bom instrumento nas mãos de Jesus e da espiritualidade que trabalha principalmente nesse momento da transição planetária. E se encerramos, vamos ver aqui se tem algum comentário mais aqui no Face. A Camila Paiva, né, dizendo, mas quando a pessoa não acredita, tudo tem seu tempo, né, Camila? Não dá para forçar nada. Cada pessoa tem o seu momento de despertar. Se a pessoa não acredita, ela precisa de um tempo maior. Que a gente aproveite as oportunidades, mas respeite, né, a condição de cada um. Legal, então, Leninha resolveu. A Rosane Ide dizendo, eu gosto muito dos espíritas, meu amor e caridade, o amor e caridade me encanta. Que legal, muito bom. O que mais aqui? A Maria Graças Bino dizendo que em sonho já visitou outros planos, já fez e já fiz a pedido de uma cirurgia no estômago. Legal, já teve benefícios, né? Muito bom. Legal, Clara, eu que agradeço a tua presença aqui, viu? Muito bom. A Ruth dizendo... tá respondendo um comentário, né? Que a live fica gravada, muito legal. Ana Lúcia dizendo, meu primeiro livro foi Laços Eternos da Zíbia, né? Zíbia Gasparetto, ficou encantada e começou a se interessar, tá vendo? Um livro, né, desperta o interesse e às vezes a pessoa passa a buscar com mais, né, assiduidade, mais frequência. Muito bom. O que mais aqui? Tudo bem até aqui então?
A Rocilda Lins de Figueiredo está dizendo que anda sem ânimo para assistir às aulas. Então, Rocilda, olha, persista, Rocilda, porque quando você encontra algo que você sabe que é bom, né? Não só esse estudo, como uma palestra, como um livro, não desanime, Rocilda, como já foi dito aqui hoje. Tem muitos irmãozinhos nossos que ainda, infelizmente, tentam nos tirar do caminho renovador, do caminho de renovação espiritual. Então persista, insista, não desanime, tente uma vez, tente duas, tente ver depois em outros momentos, mas continue buscando, porque nós precisamos disso. E quando a gente, pessoal, volta a dizer isso que é muito importante, quando nós começamos a nos interessar por aquilo que é edificante, nós despertamos a atenção dos irmãos que não querem o nosso progresso. Então estejamos atentos que podemos sofrer investida das sombras. Muitas vezes, quando a gente vai ao centro, acontece um imprevisto, uma dor de cabeça, uma visita que chega, tudo que vem para nos atrapalhar, para que a gente não vá, né? Persistamos, não desista, seja mais disciplinado, siga para o teu compromisso, venha para o estudo, faça tudo aquilo que você propõe, não deixe, né, que aqueles que não querem o nosso bem nos atrapalhem. Ideia, agradeço muito, viu? Muito feliz com a tua presença também, muito obrigado. A Silvia também dizendo que está muito feliz, filho, irmão e sobrinha assistindo, a sementinha foi plantada. Que bom, Silvia, um abraço a todos vocês, viu? Uma alegria de recebê-los todos aqui. Estou muito feliz, a gente espera, né, que esse estudo possa a todos nós contribuir, porque Emmanuel é o nosso professor do Evangelho. Emmanuel vai tocar em assuntos primordiais para a nossa evolução. Emmanuel, a cada mensagem, ele traz um alerta, um despertar, né? Que nós, então, persistamos nesse estudo. Pessoal, precisa boa vontade, precisa querer, né? Porque às vezes a gente vai se deixar levar pelo comodismo, pela tranquilidade, por outros prazeres. Reservemos uma horinha, ou duas, ou mais na semana para um estudo edificante, para uma palestra, para um bom livro. Tudo isso contribui para a gente crescer. A nossa meta aqui, pessoal, principal é essa. Nós não viemos numa reencarnação de lazer, né? Nós sabemos disso, o mundo é belo, mas nosso objetivo principal é voltarmos um pouco melhor quando do nosso desencarne. Aproveitemos as oportunidades. Obrigado, Maria Luísa, que alegria a tua presença aqui também, viu? Fico muito feliz. A Rita Braga. Pessoal, vamos então fazer a nossa oração final. Algumas pessoas deixaram aqui alguns pedidos. Aqueles que pedem por alguém, né, que precisam de ajuda espiritual, vamos agora na hora da oração, elevem o pensamento de vocês até essas pessoas, pedindo a Deus que possa beneficiar a todos aqueles que precisam, tá bom? Quem quiser deixar aí seu copinho com água, que a gente pede a Deus que possa um bom espírito amigo fluidificar as nossas águas, tá bom? Senhor Jesus, nosso irmão, nosso mestre, muito obrigado, Jesus, pelo teu amor por toda a humanidade. Obrigado, Senhor, porque nos acompanha os passos desde quando éramos crianças espirituais, desde quando começamos a trilhar a jornada evolutiva nesse planeta. O teu amor já estava a nos envolver a todos. A tua luz divina já brilhava em cada uma de nossas consciências. E nós te agradecemos, Senhor, por tanto que faz por todos nós, por cada missionário que envia à terra, ensinando o caminho de luz que conduz ao reino de Deus. E te agradecemos imensamente, Senhor, pela tua vinda até nós, porque deixastes as esferas celestes para habitar um planeta escuro de trevas ainda. Submeteu-se a todas as dores e dificuldades de uma vida
tão atrasada como desse planeta, para nos ensinar o amor, para nos ensinar como devemos agir, para deixar o seu evangelho de luz. Obrigado, Senhor, porque a cada dia nós sentimos a Tua presença através dos Teus missionários de amor, que nunca nos abandonam. E nós te pedimos, Senhor, por todos esses irmãos que estão carentes, que estão necessitados de luz, de paz, de auxílio espiritual. Permita que os Teus anjos estejam por toda parte derramando o remédio salutar nessas águas, inspirando as boas ideias, amparando a todos aqueles que estão fracos na caminhada, como todos nós estamos. Ampara-nos, Senhor, nos fortalece para que a gente prossiga sem desânimo. Muito obrigado, Jesus, por esse momento que estivemos reunidos em Teu nome, pelos espíritos amigos que nos envolvem, não só a mim, como a todos que aqui acompanham com esse estudo. Porque Tu já nos dissestes que onde 2 ou mais estivesse reunido em Teu nome, Tu ali estarias. E a Tua presença se faz, mesmo que à distância, com o Teu amor imenso, com a Tua luz a nos iluminar, nesse momento tão importante que já estamos despertando para uma vida mais digna, mais elevada, de acordo com o Teu Evangelho de luz. Obrigado, Jesus, por tudo que nos fez, por tudo que nos oferece. E obrigado por mais este momento. Abençoa, Senhor, esse nosso estudo que inicia hoje. E em Teu nome encerramos a nossa reunião. Meus amigos, minhas amigas, uma boa noite para todos. Obrigado, Jorge. Deus abençoe a cada um de nós. Que essa lição de Emmanuel possa ficar na nossa mente, pelo menos nesta noite, meditando ainda um pouco mais, melhorar para progredir. Nos habilitemos com o nosso esforço, com a nossa busca, com o nosso desejo de ser alguém melhor, porque ninguém vai fazer por nós. Que nós entendamos que o caminho é a busca do bem, do sacrifício por amor, da nossa melhoria moral, para que nós possamos receber também dos dons divinos e possamos trabalhar nesse mundo tão carente como um ponto de luz, como um palito de fósforo, que nós possamos acender da nossa luz, que ilumine aqueles que estão ainda em trevas. Muito obrigado pela presença de todos. Espero vocês na próxima quarta-feira, se gostaram, que a gente possa nos reunir novamente, estudando outra mensagem de Emmanuel. E eu tenho certeza que esse estudo vai contribuir muito para a gente abrir a nossa mente para o Evangelho do Cristo. Essa é a proposta. Então eu vou divulgar sempre com antecedência qual será a próxima mensagem, para que vocês possam, se quiser ler antes, trazer, o livro para acompanhar juntos, tá bom? Um abraço fraterno, que tenhamos todos uma noite abençoada e nos encontramos então na próxima quarta-feira. Muito obrigado por todas as mensagens tão carinhosas, por esse carinho que vocês nos oferecem, que não merecemos, e agradecemos do fundo do coração. Muita paz, muita luz de Jesus a todos.